Povo de Deus, a Deus honras e glórias. Que a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações e que nós juntos possamos adorar ao Senhor e exaltar o seu santo nome. Deus é bom e eterna a sua bondade de geração em geração. Amém? Vamos vencer as lutas, convictos que o nosso Deus é fiel. Nessa oportunidade, a palavra de Deus nos diz, no Evangelho de São Mateus. Mateus capítulo 8 e versículos 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Glórias sejam dadas ao eterno nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada, desta vez, nos mostra um acontecimento aonde os discípulos do Mestre se viram numa situação tão difícil, a ponto de clamarem o socorro a ele, pois havia se esvaziado todo o seu conhecimento. Ao ter então a sua resposta, a solução de imediato, eles que o conheciam tão bem, perguntam entre si: que homem é este, que até o vento e que até o mar lhe obedecem? Podemos voltar no início da sua história, pois aqui este homem nasceu, viveu e cresceu como qualquer um homem, qualquer ser humano nessa terra. E pequeno, ao ser apresentado no templo, nas terras de Israel, nós observamos o costume da lei. O que dizia a lei, o que a lei requeria para ser cumprido em relação à mulher, a criança nascida, depois que aquela mulher tivesse o seu filho. Se menino passaria uma semana no sangue da sua purificação. Se menina, 2 semanas. E como no caso aqui é o menino, compareceria perante o sacerdote para fazer expiação do pecado, para que o menino fosse circuncidado, enfim. O que importa é que no dia que eles se apresentassem, mãe e filho, perante o Senhor, perante o sacerdote, então levaria um carneiro de 1 ano ou 2 pombinhos ou uma rolinha. Levítico capítulo 6, capítulo 12, versículo 6. Quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por um filho ou por uma filha, trarás um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola para a expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação, e apresentarão ao sacerdote. Versículo 7, o qual oferecerás perante o Senhor, e por ela fará propiciação, e será limpa do fluxo do seu sangue. Essa é a lei daquela que der luz a homem ou a mulher. A mãe do Senhor Jesus, ao guiá-lo para o templo, ao chegar perante os sacerdotes,
que então representava um ofício sagrado diante de Deus. Lá estava ela com José e o menino ao seu colo. E eles levavam os pombinhos. Eles não tiveram recurso para conseguir o cabrito. Todos os meninos bonitos ou meninas que eram então apresentados. Eu começo a pensar comigo, se não poderia aquela mulher mais exaltada, mais do sapato alto, com seu filho no colo, a dizer, assim que saíram daqui, vamos para casa para comer o churrasco, para tomar o vinho, para nos alegrarmos. E a mãe do mestre estava bem calada com ele no colo. De todos os meninos que ali eram apresentados, o sacerdote não dizia nada. Então somente cumpria o seu ritual. Mas quando pega Jesus, quando pega ele no colo, ele exalta a Deus. Ele louva o Senhor. E a mãe dele, a mãe de Jesus, guardava todas essas coisas no seu coração. Lucas, capítulo 2, 39 a 52. Com certeza, ainda que sem expressar, ele olha e ele, seus auxiliares, ao verem o brilho do mestre, ainda pequenino, aos 8 dias de idade, diz, mas quem é este? Que rapaz é este? Que menino é este? Que homem é este? É quando o Espírito de Deus lhe mostra quem é. E ele pode então exclamar, aquele homem sacerdote velhinho, que ali no templo estava. Diz, Senhor, despede em paz o teu servo, porque já os meus olhos viram a salvação. Já os meus olhos contemplam aquele que haverá de solucionar os problemas. Aquele que vai mudar os rumos da história. Aquele que vai resgatar a vida humana do pecado. Eu já posso partir, Senhor. Tu já me cumpriste a promessa. Eu já vi. A minha face já o enxerga. Posso vê-lo face a face. E muitos poderiam olhar de longe, mas quem é este? De que esse sacerdote está falando? Este é aquele que fora instruído por seu pai e por sua mãe. Muito embora recebessem a mensagem do céu, a ordenança celestial, a doutrina celestial, para então transmitir a esta terra. Notamos que ele, aos 12 anos de idade, ao vir a Jerusalém acompanhado daqueles que o criavam, daqueles que o instruíam, da sua mãe e também de José. Certa vez eles retornam para o seu lar e não veem que ele não vem junto. E ele em uma desobediência sagrada, pois estava ele no templo. Buscaram, não encontrando, voltaram a Jerusalém, procuraram por todos os lugares e quando chegaram, lá estava ele no templo, em meio aos doutores, perguntando, ouvindo. E quando esses o perguntavam, ele tinha resposta, e isto aos 12 anos de idade. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós, e isso está em Lucas 2, 39 a 52. Nós, ao observarmos as perguntas que lhes faziam, e quando este os respondia, os doutores olham para o outro, ainda que a Bíblia se cala, e dizem, que homem é este? Admiravam-se da sua sabedoria. Ali não estava qualquer um. Estavam os escribas,
os mestres, os doutores da lei, ouvindo o menino e admirado da sua resposta, daquilo que ele então poderia conversar com ele a um nível muito elevado. Com certeza eles perguntavam: quem é este? Com essa sabedoria tão grande, com tão pouca idade. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. A partir dali, aos 12 anos, há uma pausa. 18 anos depois, ele aparece. Aproxima-se daquele que Deus mandara para abrir o caminho. Aquele que era João Batista, que era o seu arauto, o pregoeiro da justiça e da verdade. Aquele que quebrava o silêncio em Israel e mostrando para o homem que se fazia necessário aproximar-se de Deus e então ter com este comunhão. E quando este é apresentado a João Batista, quando este se aproxima, João o apresenta ao povo, pois sempre o povo estava a perguntar para João: tu és Jesus? Ele diz: não. Tu és um dos profetas? Eu não sou. Então tu quem és? Tu fala para nós. Diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Prepara o caminho do Senhor, endireita as suas veredas. Mas o dia em que o mestre aproxima-se, o dia em que o Senhor vai se aproximando de João, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. A curiosidade toma conta de todos. Todo judeu que aguardava o Messias, que tinha os seus corações que um dia ele viria para resgatar Israel. Com certeza começam a perguntar entre si: mas quem é este que é o Cordeiro de Deus? Cumpre ele aquele ritual. João o batiza e ele então dá início ao seu chamamento divino. A pregar a sua palavra, a mostrar ao mundo perdido a grandeza do Evangelho. O poder sobrenatural dos céus, libertando as vidas, cumprindo com prazer aquilo para o qual foi enviado. Não se vê murmuração, não se vê reclamação. O que se vê ele dizendo: eu tenho que cumprir as ordenanças do meu Pai, para isso é que eu fui enviado, louvado seja o seu santo nome. Na sua palavra, todas as vezes, ele esteve apto a servir e a fazer com que as pessoas se sentissem bem a estarem ao seu lado, ao ouvir a sua voz, ao receber dele uma dádiva, uma bênção, pois ele para isso veio. Observamos o seu prazer em perdoar, em levar a raça humana a compreenderem que o homem, como um eterno pecador, é carente dele para então ter comunhão com os céus. Certa vez um fariseu o convida para um banquete em sua casa. E ele prontamente aceitou o convite e foi até a casa daquele homem, que era um homem ilustre. A notícia ecoou: Jesus irá à casa de Simão, a um banquete para comer e beber com ele, para lhe transmitir a sua palavra ao seu querer. Ele recebeu Jesus e, em meio a todos que estavam ali, entrara na cidade uma mulher pecadora que tinha muitos pecados, e não eram poucos. E esta mulher, quebrando todas as normas de etiqueta, entra debaixo da mesa
Se é que era mesmo. E não me importa onde foi. O que importa se era na sala, se Jesus sentava em algum sofá. A Bíblia se cala. Mas ela começa a chorar. Aos pés do Senhor. Ela derrama nos pés do Senhor Jesus o seu perfume. E ao chorar, enxuga os pés dele com os seus cabelos. Beija os pés do Mestre e exalta aquele que vive e reina para todo sempre. Agora o dono da casa começa a pensar no seu coração. Se este homem fosse mestre, se esse aí fosse um profeta, se ele fosse o que diz ser, ele conheceria que esta mulher é uma mulher pecadora, é uma mulher prostituta, é uma mulher indecente, mas ela está nos seus pés e ele está aceitando essa adoração. Não, isso não é possível. Isso é inadmissível que isso esteja acontecendo. Jesus aproveita para pregar para ele e fala: olha, homem, um certo homem muito rico tinha 2 credores. Um lhe devia 50 dinheiros, outro lhe devia 500 dinheiros. Ele perdoou os 2, pois não tinha com que pagar. A qual destes ele amou mais? E ele olha assim, está lá em São Lucas 7, 48 a 50. Diz: olha, eu creio que é o que ele perdoou mais. Jesus diz: julgaste bem. Julgaste bem. Quem muito perdoa, muito ama. E quem pouco perdoa, pouco ama. Esta mulher está chorando aos meus pés. Eu entrei em tua casa e tu não me deste a honra devida. Não se sabe por quê. Tu não cumpriste a tradição, tu sendo conhecedor da lei. Não me deste água para os pés. Não me trataste com ósculo santo. Não me trataste com a devida reverência. Mas esta mulher chora aos meus pés, enxuga meus pés com seus cabelos e derrama sobre os meus pés um perfume. Aquilo que tu não me negaste, ela está fazendo e muito além. Por isso eu te digo, ó mulher, olhava Jesus para a mulher, que os teus muitos pecados te são perdoados. E aonde esse evangelho for pregado, eu vou contar a tua história. Todos olham ao redor e perguntam: que homem é este que até perdoa pecados? Quem é este homem que tem o poder de perdoar pecados? Glórias sejam dadas ao seu eterno nome. Este homem agora se reúne aos seus discípulos para passar ao outro lado na base do remo, pois não se tinha um motor na época para os barcos. Entra ele no barquinho, após uma jornada cansativa de trabalho, de batalhas, curando enfermos, expulsando demônios. O mestre nunca foi vagabundo, nunca foi preguiçoso e nem será. Se algum é vagabundo, descarado e está dizendo que é discípulo dele, é um mentiroso. Os seus discípulos começam a remar. É como se eles dissessem: mestre, de mar nós entendemos. Quando eles viram que Jesus iria dormir. Mas não dá para crer. Jesus não estava dormindo, mas eu acho que só provando a sua fé. Quando começam a distanciar da praia, vem um vendaval. Uma tempestade começa a sacudir o barquinho. E é nessa hora que o homem usa da técnica a qual eles conheciam. Bateram, lutaram, tirando a água do barco. A água passava sobre o barco, cobria o barco, eles vão esvaziando. Até o ponto que eles dizem: não tem jeito. Nós vamos morrer. Nós vamos perecer. Nós não vamos conseguir o nosso objetivo. Nós não temos como chegar do outro lado. E o mestre falou: nós vamos para o outro lado. E eles tinham se esquecido disso. Nós vamos para o outro lado. Eles começavam a pensar: mas que outro lado é esse? Que lado ele estava falando? Nós vamos morrer afogado. Não tem outra saída. Não há meios. Não há solução.
Então vamos acordá-lo. Vamos despertá-lo. Ele está dormindo. E diz: mestre, tu não está vendo que nós vamos morrer? Não está vendo que nós vamos perecer, mestre? O barco está enchendo de água. Tu estás a dormir. As nossas forças já se foram. As técnicas as quais nós conhecemos, já usamos todas. E já se foram. Jesus levanta calmamente. Olha para o mar. Olha para o vento e dá a eles uma ordem. Faz com que o vento pare. Que o mar, que as ondas bravias se sosseguem. Há uma calma magnífica. E os discípulos olham e perguntam: que homem é este? Que até o vento, que até o mar, ele manda e lhe obedecem. Eles já tinham visto, presenciado o nosso Cristo operar milagres, maravilhas de todas as formas. Mas eles não conseguiam. O terror havia tomado conta deles. O pânico, um apavoramento total. Eles se esqueceram das grandes maravilhas pelo Mestre operado. E só viam a tribulação, só via a morte, só via o caos e dizia: agora nós vamos morrer. Até que o Mestre entra em ação, e quando entra em ação, fazendo aquilo que eles não conseguiam fazer. Fazendo aquilo que tinha fugido à alçada humana. Eles exaltam dizendo: mas que homem é este? Este homem, este mestre, este senhor sacerdote e rei, é aquele mesmo que deu a vida por nós no Calvário. Aquele que não fugiu às ordenanças celestiais. Aquele que decidiu cumprir à risca aquilo que o Pai determinara. Cumprindo ele todas as normas, todas as ordenanças que o Pai lhe deu. Coisa que nenhum homem na terra tinha, tem ou terá a possibilidade de cumprir, sem murmurar, sem desesperar, sem se maldizer. Ele, o Senhor, o Salvador, ainda hoje e sempre, muitos admirarão da sua forma e dirão: mas é inigualável este homem. Vivendo em meio aos homens, em meio à corrupção e não se corrompeu, em meio às tribulações e não se atribulou, em meio a tantos ladrões, inclusive ao seu lado tinha o Judas que o roubava sempre, e ele nunca roubou. Em meio a tantos mentirosos, e na sua boca nunca se achou engano. Em meio a tantos traidores, e ele nunca traiu. Em meio a tantos covardes, e ele nunca se acovardou. O inigualável, o mestre dos mestres. Todos poderiam olhar e dizer: mas quem é este? Homem este que perante o sinédrio, perante os sábios intelectuais da época, pôde levá-los à verdadeira palavra de Deus. E muitos ali não creram nele por vergonha, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E eles queriam estar de bem com os fariseus e saduceus. Mas agora ele tem que cumprir o seu ministério. Havia um encerramento final, aonde este subiria ao Calvário. Subiria então ao Gólgota, levando a cruz. Mas antes disso,
sendo julgado e condenado, caluniado pelos seus compatriotas, vilipendiado, humilhado, escarnecido. E ele manteve o seu posicionamento. Preso, chicoteado e conduzido ao Calvário. Surrado com o chicote de 3 pernas. Aquele chicote romano que tinha chumbo e lasca de osso nas pontas do chicote. Se o judeu dava 40 chicotadas, o chicote romano tinha 3 pernas. Daria então 120. Os soldados romanos que o puniram por insistência dos judeus. Agora o mestre, agora o Senhor, é levado ao Calvário, crucificado entre 2 malfeitores, um do lado, outro de outro, e ele ao meio. Consegue ele, nos seus momentos finais, ainda perdoar aquele que se voltou para ele com sinceridade e com lealdade, pedindo perdão. E outro condenando a si próprio, murmurando e blasfemando contra aquela situação. E ao vermos aquele apoio da cruz, aonde os pés do prisioneiro era colocado. Por muito tempo eu pensei que aquilo ali seria uma forma de apoiar os pés para que não escorregasse, caísse, mas não era verdade. Certa vez na sala de aula, um professor de medicina legal mostrava o porquê daquele tipo, daquele apoio para o pé, os pés. Aonde os pés era crucificado, erguido, encolhido um pouco. E ele diz: fazendo daquele jeito com as pernas, a dor aumentava muito. A dor era tamanha que puxava as pernas para cima, o peso do corpo que estava sobre ela e encolhia. E então as pernas endurecidas travavam ali e tinha que quebrar para poder tirar o prisioneiro da cruz. Se fazia necessário quebrar. Ele podia passar um dia, mais tempo, morto, não tinha problema. Ele vai morrer de diversas formas, esvaindo em sangue, em dor. E era sexta-feira. O judeu não queria aquilo no sábado. Corpos pendurados. Rogaram a Pilatos para que eles tirassem da cruz. Pilatos permitiu. Quebraram as pernas do primeiro prisioneiro. Quebraram do outro. Mas quando chegaram ao Senhor, ao mestre e ao rei, eles não puderam quebrar a perna. Então a dúvida, será que ele está morto? Se não está morto, o soldado lhe fere com uma lança. E ao ferir com a lança sai água e sangue. Para cumprir aquilo que a Bíblia Sagrada diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. Pois ele simbolizava o Cordeiro Pascual. Cordeiro esse que Moisés mandara matar no Egito e com sangue colocar sobre os umbrais das portas, para que o anjo destruidor, ao passar na casa em que tivesse o sangue, nenhum do povo de Deus perecesse. Os ossos não seriam quebrados. Já era um tipo de Cristo, já apontava para o Calvário. Por isso, o Senhor não teve nenhum dos seus ossos quebrados, foi tão somente perfurado, mas não lhe quebraram os ossos, não lhe quebraram as pernas. É tirado do madeiro e é levado à sepultura, cumpre-se os seus 3 dias e ele ressuscita. Ressuscita e prega aos discípulos. Exceto a Judas, que já tinha partido, se suicidado e se destruído. Perdoa a estupidez dos discípulos. Perdoa a insensatez. Compreende a agonia e a dor. E o próprio Pedro, que não tinha a capacidade de encará-lo, ele vai ao seu encontro e lhe confia um rebanho.
Ele ordena a cuidar daquele povo abençoado, o qual ele tinha comprado com o seu sangue no Calvário. Poderia então ele afastar-se e dizer: Pedro, eu não quero negócio contigo. Tu negou o meu nome diante os soldados. Tu nem sequer foi levado perante o sinédrio. E tu já começou a negar perante uma funcionária daqueles homens. Perante o povo de baixo escalão, tu negou. Imagina se tu estivesse lá perante os sacerdotes, Pedro. Que papelão, que falta de vergonha na cara. Mas ele não disse isso. Ele olha para Pedro e o interroga. Pedro começa a chorar. Pedro começa a derramar lágrimas, dizer: Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe diz: apacenta o meu rebanho, minhas ovelhas, meus cordeiros. Dá a Pedro uma ordem. Dá a Pedro aquilo que ele ainda não tinha. O capacita para a empreitada. O perdoa. O ajuda. E faz o que homem nenhum fazia. Confia-lhe uma grande obra, mesmo que este tivesse negado o seu nome, pois ele conhece o coração da raça humana. E ao se observar o nível deste, é de se perguntar: mas que homem é este? Louvado e exaltado seja o seu santo nome. Este que no Calvário, ao ser crucificado, ao ser humilhado, olha para a multidão, olha para aqueles que o crucificavam e consegue dar-lhes o perdão. Consegue dizer: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E São Lucas 23, 33 e 34. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o preço que pagarão. Eles não sabem o que é que vem sobre eles por eles não terem conhecido o tempo da sua visitação. Ah, como eles não sabem, Pai. Perdoa eles. Quem pode demonstrar um amor a esse nível? Um amor desse tamanho, a ponto de perdoar os seus piores inimigos. Quem? Somente este, mestre, rei, sacerdote e Senhor eternal. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Ainda hoje se começa então a observar que o que ele fez não é normal. Não é qualquer um que pode fazer. Não é qualquer um que pode executar uma tarefa nesse nível, nesse porte, para que o nome ecoe na história, eternamente para sempre, nos céus, na terra, no inferno, aonde quer que se fale dele, todos os poderes têm que se dobrar e todos têm que conhecer que ele é um Senhor para a glória de Deus Pai. Quem é este? Este é aquele que o apóstolo São Paulo, escrevendo a Timóteo, seu discípulo, aquele jovem que por Paulo fora instruído, ensinando ao mundo perdido o amor, a piedade de Deus. Em 1 Timóteo 3:16. Lê isto com bastante atenção no seu lar. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou na carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Quem é este? Glória seja dada ao nome de Jesus. Este é o nosso mestre. Este é o nosso Senhor, autor e consumador da nossa fé. Este é o que foi,
o que era e o que há de vir, o Senhor Todo-Poderoso. Esse é o guarda de Israel. Este é aquele que pagou por nós o preço que nós não tínhamos a possibilidade e a capacidade de pagar. Este é o que nos comprou na cruz do Calvário, com o seu sangue precioso para Deus. Apocalipse 5 nos diz que ele comprou para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e os constituiu, e os fez reis e sacerdotes para reinar sobre a terra, para então exaltar o seu nome, para pregar a sua palavra, e para mostrar ao mundo perdido a solução que há no seu nome, o poder que há no seu nome, a transformação que há no seu nome, para que a raça humana compreenda que ele foi, que ele é e sempre será Senhor dos senhores e Rei dos reis, perdoador de pecados, libertador daqueles que nele acreditam. Este é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e portanto a ele toda a honra e toda a glória, toda solução de problemas, não importa qual seja, entregue o seu caminho a ele e ele então solucionará, porque ele é fiel. Continua em dúvida ainda? Sobre que homem é este? Continua incrédulo ainda? Sobre que homem é este? Continua imaginando ainda que homem é este? Que desde menino já arrancava admiração aos sacerdotes? Que quando estes olham para ele, admiram, exaltam o seu nome. São Lucas 2? Não é verdade? Lucas 2, 25 a 38. De menino apresentado no templo já dizia, não, agora há um marco na história. Igual a esse ninguém nunca viu. Aos 12 anos apresentado ao templo, estava no templo junto aos doutores. Aos doutores, o menino, sim, perguntando, ouvindo, interpelando os doutores. Cumpre-se um ministério inigualável para vento, mar e tempestade. Expulsa legiões de demônio, cura leprosos. Contradiz a lei que não podia nem sequer um leproso passar perto e ele permitiu que o leproso o tocassem. E mostra ao homem a veracidade da palavra de Deus. Mostra que há solução para todo e qualquer problema nessa terra, contanto que o homem creia no Senhor Deus Todo-Poderoso e no poder da sua palavra. Coisa que nenhum homem jamais teria feito. E nós hoje somos seus discípulos. E nós exaltamos e temos o privilégio de sermos discípulos deste homem, desse mestre, desse grandioso, soberano, redentor e rei. Se os homens têm o prazer de dizer que são discípulos de grandes mestres, imagina nós que somos discípulos do Senhor Jesus. Mas sermos discípulos dele nos obriga a andarmos como ele andou, a nos posicionarmos como ele se posicionou e a vivermos como ele viveu. Sendo seus verdadeiros discípulos, o mundo clama pelos tais. O mundo clama pelos pastores, pelos homens e mulheres que são genuinamente cristãos e que estão aptos a transmitir o evangelho puro, genuíno e sacrossanto, para que todos possam admirar e dizer, não é esse o evangelho que eu estou vendo. Pois o evangelho que está se pregando é aquele, traga o dinheiro, senão você vai para o inferno. Não, não é esse o evangelho dele. O evangelho dele é poder. O evangelho dele é transformação. É solução de problemas. Este é o evangelho desse mestre. Ele nos mandou ide e pregai a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo e quem não crê será condenado. Você é condenado se você quiser. Ele já abriu o caminho para os céus. Ele já morreu na cruz no meu e no seu lugar. Portanto, a passagem para o céu está paga. Se você não teve ninguém para pagar a passagem para você visitar seu pai, sua mãe, onde quer que seja nessa terra, você teve alguém antes do teu nascimento que já pagou tua passagem para os céus. E tu só não vai se não quiseres. Tua passagem está paga. E Paulo foi mais adiante dizer assim, e pagou da tua família também. Não deixa ninguém para trás. Pois Paulo diz, Atos 17, 30, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e todos os teus familiares. Amém? Sabendo que homem é este? Esse que os evangélicos sabem, que o católico praticante também sabe,
Quem lê a Bíblia Sagrada sabe que este é o Filho de Deus, Senhor dos senhores e Rei dos reis, nosso eterno Salvador. Que Deus te abençoe, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e que nós possamos exaltar o nome do Senhor. E ora, você, meu amigo, que ainda não é evangélico, vem para a igreja. Vem para a igreja conhecer de perto este homem. Este homem, Senhor Jesus, e Ele te abençoará gloriosamente. Vem. Você que está desviado, volta. Você que não está levando a sério, que é o eterno claudicante, volta. Volta, firma-te no Senhor. Você que está esperando no Senhor, com paciência, continue esperando. E determinando, e falando com Ele, a vitória virá. E o nome do Senhor será glorificado por teu intermédio, para a grandeza e louvor do nome daquele celeste Pai que está nos céus e te abençoará com prazer nessa terra. Ora comigo. Põe os teus problemas nas mãos do Senhor. Tua dor, tua aflição, tua tribulação, não importa o que é. Importa é que o Senhor é bom e eterna a sua bondade. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, pregando a Tua palavra, sendo ministro do Teu Evangelho, eu exalto e glorifico o Teu nome. Pai Santo, para a grandeza da Tua palavra, fala, Senhor, neste momento, visitando os corações, tocando, libertando, curando, salvando aqueles que acreditarem na Tua palavra. Meu Mestre, visita os lugares mais difíceis, mais cruéis, mais agonizantes. Aquela pessoa que está sofrendo muito, desesperado no leito de dor. Aquele que está enclausurado sem saber o que faz, entra com a solução e com o livramento, pois Tu és Deus. Meu Pai, para solucionar, abençoar e fazer compreender a grandeza do Teu nome. O pai aflito que chora essa hora, a mãe que desesperada está, aquele que está com medo dos seus inimigos, ó Deus, entra com providência no coração daquele que acredita, daquele que crê, libertando, solucionando para que o Teu nome seja exaltado. Ó meu Pai, eu te louvo, te celebro e glorifico. Meu Mestre amado, te peço uma bênção especial sobre a nação brasileira. Te peço, ó Deus, que venha mandar um grande avivamento sobre nós, porque Teu é o reino e o poder e a glória para todo sempre. Aviva a Tua obra, Deus, transformando vidas e libertando para a honra e para a glória e para o louvor do Teu nome. Deus, derrama do Teu Espírito, batizando, livrando, dando dons aos céus, para que levante o grande batalhão de homens e mulheres para pregarmos o Evangelho puro para a glória do Teu nome. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe. Até nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.